Estamos aqui tentando cumprir a missão, né? Porque a história é a seguinte, você olha um tema desse, você pensa assim, pô, esse negócio aqui é fácil, não é? É o cerne do evangelho. No entanto, a tua abertura criou algumas complexidades, já entro nelas. Primeiro, eu quero saudar também aqui meus queridos pastores, amigos, debatedores, mestres com os quais eu aprendo. E tem um negócio aqui, tem muitas coisas aqui. Tem outra, que como você citou Monte Hermon, sim, mas tem IBNT também, Igreja Batista do Novo Tempo, em São Gonçalo, que eu pastorei. E aí somos 3 pastores de São Gonçalo. Olha aí, tá vendo aí? São Gonçalo presente. Olha que benção, o que isso tem a ver? Nada. Muito bom. Mas vamos lá, aos nossos ouvintes também aí, um bom dia. Um desafio muito grande. Eu tenho dito sempre, né, e todos nós concordamos com isso aqui, tenho certeza, que a única maneira de mudar comportamento é mudar pensamento. As nossas atitudes, elas antecedem um pensamento que eu tenho. Então eu preciso mudar a maneira de pensar. A produção do debate, mais uma vez, feliz pelo tema, porque mexe com todos nós. Todos, absolutamente todos. E você usou o texto que estava prontinho para usar aqui, mas facilitou minha vida. E é o texto que qualquer pessoa vai, pelo tema, vai nesse texto. Isso aí. Né, em que Paulo fala ali a igreja em Corinto, que era uma igreja interessante para pensar nesse aspecto. Não tem como. 97% disseram que são novas criaturas. 3% aí não deve ter se convertido ainda, com todo respeito. É que a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Eu sempre também digo o seguinte, aqui não vai juízo de valor da vida de ninguém, até porque eu não conheço. Então estamos falando em tese biblicamente, não é isso? Pela aplicação da palavra de Deus, não pelo conhecimento ou julgar ninguém. Não conheço os 3%, não posso julgá-los. Só que tem um problema, que é uma solução. É totalmente incompatível alguém estar em Cristo e não ser nova criatura. Não há como. Isso não acontece. É um fator, né, um termo do latim que a gente gosta muito no direito, sine qua non, sem o qual não há. Não há possibilidade. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. O problema todo é esse padrão de nova criatura. O padrão não é humano, o padrão não é o que eu estabeleço. Inclusive, até está fresquinho, porque domingo passado, pregando na igreja sobre isso, o tema de Monte Hermon é Somos Todos Discípulos, Teresópolis, Monte Hermon. É Somos Todos Discípulos. É um tema desafiador. E a gente pensa assim, pastor, mas todo mundo grita no final do culto, aqueles brados que tem igreja que faz, né? Lá faz. E aí somos todos discípulos. Não é muita responsabilidade? Não. Porque se eu sou cristão, eu sou discípulo. Eu só levo o nome de cristão, essa definição, como pequeno Cristo, como discípulo de Jesus, como alguém que imita os passos do mestre, que é testemunha dele pelo conhecimento do evangelho e agora vive a realidade de Cristo. Então, é totalmente contraditório alguém fazer a seguinte declaração, não, eu aceitei Jesus, mas não sou nova criatura. Não tem como, eu sou nova criatura. Complicado. Mas tem uma palavra que você chamou na tônica, sensacional, é o tudo. Eis que tudo se fez de novo. É aqui que nós temos que pensar. Porque tem um texto que nesses 21 anos está arriscado eu usar aqui quase sempre. Mas não tem vergonha não, porque é a Bíblia, não sou eu. Se fosse eu repetido, já sou muito repetitivo. Eu acho que todo pastor é um pouco repetitivo, não é? E quando você fala demais para o mesmo público, você vai ser repetitivo, não tem como. Mas tem um texto, entre tantos que certamente serão citados aqui, mas tem um que eu acho sensacional, pela parte teórica e pela pragmática do texto. 1 João 5,18. Todo aquele que é nascido de Deus, começa por aqui. Essa é a grande questão. Ah, mas eu me batizei. Sinto muito. O batismo, uma pública profissão de fé. Alguém está proferindo publicamente que morreu para o mundo e ressuscitou em novidade de vida. Por esse texto aí e Colossenses 3. Mortificados na carne, ressuscitados pelo Espírito, assim como Cristo ressuscitou. Ponto. Beleza. Sou batizado. Necessariamente pode ser batizado e pode não ser convertido. Todos nós sabemos disso aqui, não é? Agora vamos lá. Todo aquele que é nascido de Deus, não tem discussão, gente. Não tem que discutir se perde, se não perde, se vai, se não vai, se é, se não é. É nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, aí vem. Não tem prazer no pecado. Eu acho que a diferença está aqui. Edinho, eu acho que a diferença está aqui, senhores pastores. Perfeito. Não tem prazer. Em outras traduções, diz uma outra melhor ainda. Diz assim, ó, não vive na prática. Vive na prática, e prazer dá no mesmo. Só vive na prática quem tem prazer. Não vive na prática ou não tem prazer no pecado. Antes conserva-se nele, não é isso? E o maligno não lhe toca. A meu juízo, fantástico esse texto de João. Porque imperativo, como diria o filósofo, né, o criticista Kant, imperativo categórico, não tem discussão, não é hipotético, é categórico. Aquele que é nascido de Deus. Sou nascido de Deus. Então, a partir deste momento, ao que Paulo ensina,
não é? E tanto a Colossenses, quanto citado aqui também pelo texto que você leu de 2 Coríntios 5, os dois textos são muito claros. Aquele que é nascido de Deus, agora vive uma vida em Cristo. Isso quer dizer que eu não vou pecar? Sinto muito, mas vai pecar. Não deveria, porque tem pastor, não pode falar assim, pastor, eu vou mentir aqui agora. Não deveria, não pode pecar, não tem nem nada na vida, no mundo, que diga assim, pode pecar, que a graça, esquece isso. Não pode, não deve. Mas infelizmente vamos. Só que tem uma grande diferença. Aquele que é nascido de Deus não tem prazer, não vive na prática. E aqui, para mim, está a grande diferença. Eu posso errar por uma questão de involuntariedade. É involuntário, pela minha carne, mas eu não tenho prazer de chafurdar a pé na lama. Eu não tenho prazer de cometer o pecado. Eu poderia até cometer o erro, como bem colocado por você, porque o próprio João disse, amados filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, não é isso? Então, eu não devo pecar, mas se eu pecar, eu tenho Cristo para me arrepender. É uma possibilidade, pecar. Sim, infelizmente há. E aí, para encerrar aqui, pastores, eu vou na história do discípulo aí, da nova criatura. Quando Jesus vem chamando seus discípulos, falando da multidão, eu vou usar Mateus, não é, pela distinção que há na maneira de contar dos evangelhos. Então eu vou usar Mateus capítulo 5. Quando ele no 4 chama os pescadores, André, Pedro e os outros, e diz, farei de vocês pescadores de homens, não mais de peixes. E aí no 5 ele fala assim, senta. Agora eu vou dizer a vocês o que é ser discípulo. Tanto é que o 5.1 está fresquinho, preguei domingo na igreja. O 5.1 ele diz assim, e vendo a multidão, ele falou, chegou a hora de ensinar. Eles estão vendo muito milagre. Agora eu vou ensinar. Vocês estão vindo tudo atrás de milagre. É igual João 6. Não é? Multiplicou pães e peixes, vamos atrás dele. No outro dia não tem milagre não. Hoje vocês vão ouvir. Ninguém quis ouvir. Então, no 5, Mateus, ele fala assim, agora senta, vocês vão ouvir. Olha como começa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, quem é o pobre de espírito? É aquele que depende de Deus. Espiritualmente, ele depende de Deus. A segunda é legal também. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quem é que chora? O que se arrepende. Então está dentro do que eu estou dizendo, tem coerência. O cara pode até falhar, mas ele se arrepende, ele chora, ele tem sensibilidade espiritual para ver que falhou, se arrependeu. E arrependimento está diretamente ligado à mudança de posição, à nova vida que eu vivo hoje. E para encerrar, ele diz, bem-aventurados aqueles que são mansos, porque eles herdarão a terra. Em 3 versículos ele resolve a vida do cristão, se nós pensarmos. Não dá tempo aqui, mas mais ou menos é isso aí, dentro de um sentido geral. Então, é possível ser nova criatura, não é? Estar em Cristo e não ser nova criatura? Impossível. É possível tudo novo? Aí é que os pastores vão ensinar agora.